Fala pessoal, eu sou o Max, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Mistura Tudo e eu quero mostrar para vocês um dos maiores problemas de substituição de buchas por rolamentos nos ventiladores. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse ventilador, eu fiz a substituição de buchas por rolamento e aí deu esse defeito com uma semana depois. Então vocês já podem aí ver e constatar. Vocês que já fizeram isso sabem que pode ocorrer esse tipo de defeito se a gente não tomar devidas precauções. Mas eu quero também nesse vídeo dizer como nós podemos solucionar esse tipo de defeito. Vamos lá, eu quero mostrar primeiro aqui o ventilador. Vou colocar em uma mais lenta para que vocês possam ouvir também. Mas o principal defeito aqui é esse barulho quando começa. Por quê? Porque o eixo ou o rolamento, né, fica com um espaço entre o eixo e o centro do rolamento. Então o eixo fica batendo ali solto dentro do rolamento, porque o eixo do arno ele é um pouquinho mais fino, vejam. Então fica esse barulho de coisa solta. Isso acontece se a gente não der o freso, que é amassar esse eixo para que ele dilate e venha a preencher todo o espaço dentro do rolamento. Porque se ele ficar solto, ele vai acabar gerando esse tipo de coisa. Mas eu fiz isso? Fiz, porém de forma errada. Eu bati, isso pode também danificar o eixo, empenar o eixo, entortar o eixo quando a gente faz isso batendo. E não é a forma correta. Eu não tenho aqui agora as ferramentas necessárias para fazer isso, que seria um alicate de pressão, mas eu vou ensinar como fazer isso, e aí depois você adquire um alicate de pressão ou outra ferramenta que possa fazer esse freso, essa dilatação no eixo e vai resolver. E eu vou mostrar também o que eu usei para fazer essa adaptação. Vou desmontar esse motor aqui e vou fazer esse reparo para que esse tipo de defeito seja solucionado, tá bom? Eu sei que muitos técnicos até nem querem fazer a substituição de buchas por rolamento por conta desse defeito que aparece com uma semana, um mês depois. Se nós tomarmos essas precauções, pode fazer a substituição das buchas por rolamento em arno que vai ficar perfeito. Então vamos aqui, vou desmontar e vou mostrar para vocês o que está aqui dentro desse motor. Pessoal, o que eu estava falando é justamente essa folga aqui, ó. Essa folga que fica para cima e para baixo, né? O espaço, como se fosse uma bucha estragada, mas aqui é rolamento. Então isso aqui faz muito barulho na hora que a gente aciona. E é um dos defeitos mais comuns quando a gente coloca rolamento. Então vou desmontar aqui e vou mostrar para vocês como a gente vai solucionar esse defeito. Pessoal, esse aqui é o defeito que eu estou falando. Olha só, essa folga aqui que aparece, né? Mesmo que a gente faça esse trabalho de dilatação desse eixo aqui, às vezes ele não fica tão bem feito e ele acaba criando essa folga nas laterais. Isso aconteceu tanto aqui quanto aqui. E aqui eu usei o cano PVC mesmo, certo? Usei o cano PVC e por essa parte aqui tudo bem, tá tudo ok. Mas uma dica também que eu quero dar para que isso não aconteça. Aqui, por exemplo, eu
bati, né, nesse eixo para dilatar ele, mas corre o risco da gente danificar o eixo, de empenar o eixo. Mas você vai pegar um alicate de pressão, isso aqui não é um alicate de pressão, mas o que eu quero mostrar? O alicate de pressão, ele tem esses dentinhos aqui, veja, esse aqui é bem volumoso, esses dentes, e você vai fazer o seguinte, você vai prensar aqui o eixo com alicate de pressão. Na mão eu não vou conseguir dar a pressão para machucar esse eixo, para ele dilatar. Mas o alicate de pressão, ele tem a própria pressão do alicate. Então você já consegue fazer isso com o alicate de pressão. Você vem aqui, prensa ele, esse eixo vai dilatar um pouco. Quando você encaixar o rolamento, aí sim você já vai ter essa barreira, né? Que o rolamento vai ficar bem fixo aqui nesse ponto. Olha só, eu vou fazer aqui alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que não é a ferramenta adequada, mas eu queria mostrar para vocês como vocês iriam fazer, que é com alicate de pressão, para dar essa dilatação aqui no eixo. E aí quando vocês vierem com o rolamento, ele já vai ficar bem acochado, certo? Não vai dar aquela folga, porque entre o rolamento e o eixo não pode ficar folga nenhuma. No caso de rolamento, nem para frente e nem para os lados. Quando é bucha, a gente pode deixar a folga para dentro e para fora, né? No caso do rolamento, não pode existir folga de forma alguma. E uma das coisas também que a gente precisa fazer, pessoal, para garantir, né, que vai ficar bem travado, é também colocar um pouco de cola, tá? Um pouco de cola nessa parte aqui do eixo. Você vai colocar, já fez as medidas, né? Eu já sei que essa pecinha aqui é bem aqui, né? Eu já fiz as medidas tudo. Então eu vou colocar um pouco de cola Super Bond aqui, ó, tanto de um lado quanto de outro, e também nessa parte aqui, para que ao encaixar a cola também venha ajudar nessa fixação. E aí nós vamos ter uma durabilidade muito maior. Eu vou fazer isso, pessoal. Eu só queria mostrar como vocês vão dar essa dilatação no eixo, que é com um alicate de pressão. Eu fiz com esse só para demonstrar. Estou dizendo isso aqui porque geralmente alguém vem aqui, faz um comentário indesejado, sem levar em conta o que a gente já está dizendo, mas é a melhor forma de se fazer quando você não tem a ferramenta adequada, que seria um torno de bancada, um torno mecânico, né? Para você dar esse acabamento aqui, ó, você machucar o eixo, porque no caso do Arno, o eixo é um pouco mais fino do que dos demais, por exemplo, Mundial, Mallory, o eixo já é um pouco mais grosso, e aí você não tem muito esse tipo de problema, mas o Arno dá isso. Então já faz isso que eu estou dizendo. E aqui, pessoal, só mais uma dicasinha, o pessoal já compra aqueles rolamentos, aqueles adaptadorzinhos com Tecnil, muito bom aquilo ali, sem dúvida. Mas você pode fazer com um cano de PVC também. E para dar certo, o que eu faço? Eu pego aquelas luvas, não tem a luva de cano, né? Eu coloco o cano na luva, com cola, é claro, e depois eu corto a luva. E aí ela fica exatamente nesse tamanho. O que a gente faz depois? Só lixa aqui para abolear o lado, ó. Vejam que esse ladinho aqui é o que vai para o mancal. Então eu lixo ele aqui já para ele encaixar aqui dentro do mancal com mais facilidade, ó. Certo? E aí não precisa ele descer até lá também, não precisa. Tá bom, pessoal? Mas essa é uma das formas que eu uso. E aí eu já vou colocar cola aqui também, ó, nessa partezinha aqui. E eu vou fazer a montagem desse motor e nós vamos ver o resultado daqui a pouquinho.
Pessoal, já acabei de montar aqui nosso ventilador, ainda não coloquei o copo traseiro, né, a tampa traseira. E nós vamos ligar aqui. Já não tem mais aquele barulho de como se fosse bucha seca raspando no eixo, né? Vejam que já está resolvido aqui o nosso problema. Ó, de início, esse ventilador, quando a gente coloca rolamento, por conta da pressão que a gente faz na hora de fechar o motor, porque ele não precisa ter folgas para frente e para trás, ele até pesa um pouco, mas com algumas horas de funcionamento, ele vai se ajustando, porque vai esquentar, o cano vai começar a se ajustar nos mancais, né, que é um material de PVC, e acaba se ajustando, tá? Então, isso é normal no início, mas está aqui funcionando perfeitamente. Acredito que com os reparos que eu acabei de fazer, nós vamos ter aí um resultado de durabilidade maior, porque rolamento sempre é melhor do que bucha, ok? Te peço que, se gostou desse vídeo, se te ajudou, se acrescentou conhecimento aí para que você aplique para os seus clientes no dia a dia, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo e também se inscreve no nosso canal. Não se esquece disso, isso ajuda muito, fortalece a nós e o nosso canal, e a gente continua fazendo vídeos aqui, trazendo dicas para você. Forte abraço, até o próximo vídeo.